mais de 500 milhões de anos atrás, diminutos organismos marinhos formaram recifes em braços de mar raso no interior do que seria o megacontinente denominado Gondwana. Ao longo de milhões de anos, o calcário se formou a partir da sedimentação de tais recifes. Movimentos tectônicos deformaram as rochas, promovendo a formação de falhas e dobras. O calcário é uma rocha com alta solubilidade na água. Portanto, o processo de formação do karst pode ser relativamente rápido em uma escala de tempo geológica. O termo karst é usado para descrever um tipo especial de relevo que hospeda cavernas e um extenso e complexo sistema hídrico subterrâneo. Este relevo apresenta uma morfologia específica caracterizada pela presença de feições como dolinas, feições residuais, vales cegos, surgências, sumidouros, cavernas, entre outras. A região kárstica mais importante do mundo localiza-se em Guilin, na China. Esta espetacular paisagem evidencia torres ao longo do rio Li. A formação da caverna inicia através da infiltração da água pelas fissuras da rocha, transportando o carbonato de cálcio. Este processo produz um gotejamento que favorece a formação de espeleotemas. Espeleotema é o nome formal para o que é comumente conhecido como depósitos químicos em cavernas. Existem diversos exemplos: estalactite, estalagmite, colunas, canudos de refresco, cortinas, electites, represas de travertinos, escorrimentos, discos, pérolas de caverna, coraloides, jangadas e diversos outros. As estalactites ficam penduradas no teto e geralmente são cônicas ou pontiagudas. Um exemplo significativo de estalactite é a perna da bailarina, localizada na Gruta do Janelão, no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, Brasil. A estalactite tem 28 metros de comprimento, sendo possivelmente a maior do mundo. As estalagmites estão no chão e são, geralmente, muito mais largas e arredondadas. Uma das maiores estalagmites é encontrada na caverna de Xinjiang, na China, e tem 70 metros de altura. Se a estalactite e a estalagmite crescem o suficiente para se encontrar, o resultado é chamado de coluna. O processo pode levar milhares de anos e as colunas resultantes podem ter muitos metros de altura. Em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, na Gruta Rei do Mato, é possível ver duas colunas gêmeas, formações singulares de medidas quase idênticas. As estalactites e estalagmites que estão hoje sob a água em cavernas alagadas foram formadas antes do nível do mar aumentar, o que acabou por inundar os salões posteriormente. Os espeleotemas mais diferentes são os compostos de aragonita, formando cristais. A aragonita pode ser encontrada formando estalactites em cavernas no Mediterrâneo, principalmente na Espanha, França e Itália. No Brasil, temos também alguns exemplos, como a flor de aragonita da Gruta da Torrinha, em Iraquara, na Bahia, além de outras flores de cavernas encontradas na Caverna de Santana, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Petar, no estado de São Paulo. Em alguns casos, os espeleotemas podem ter variações de cores. Na França, os minerais de níquel mancharam as estalactites de aragonita de verde no interior da caverna Montagne Noire.
Já nos Pirineus franceses, o cobre as tingiu de azul. No Brasil, temos exemplos de espelhotemas de coloração azul na Gruta Azuias, localizada no núcleo Caboclos, na região do Alto Ribeira, Petá e na região de Iraquara, Bahia. Os ninhos de electites têm formas caprichosas e se desenvolvem por capilaridade. Eles crescem em qualquer direção e, em sua formação, múltiplos fatores se unem para promover o seu desenvolvimento, porque o canal de suprimento central da água foi obstruído. Os escorrimentos são formados nas paredes da caverna na forma de uma fina cobertura de calcita. Eles são um fenômeno geológico que ocorre quando a água apresenta um fluxo laminar em uma determinada superfície. As represas de travertino estão entre as formas de cristalização de calcita mais impressionantes encontradas em cavernas. Os solos cristalizados podem ser verdadeiros lagos mágicos com flores de pedra. Em alguns casos, os travertinos assumem formas particulares, como no caso da Cueva de les Dones, em Valência, ou na caverna Cabrespigne, na França. As cortinas são espelhotemas formados de maneira semelhante às estalactites, mas com a particularidade de que a água não circula dentro, mas fora dela. O crescimento ondulado é devido às curvas da rocha. Pérolas da caverna ou pisólitos são um tipo de espelhotema de gotejamento e fluxo. Seu tamanho varia de milímetros a centímetros. Às vezes, a saturação da água é tal que o excesso de carbonato precipita em torno do grupo de pérolas, formando o que é conhecido como ninho. Adentrando no interior de lugares incríveis, belos espaços são descobertos e surpreendem por sua singularidade. A pata de elefante se desenvolve nas bordas de espelhotemas que tocam a superfície de um lago. Sua formação depende do nível de água. É formado pela calcita em suspensão que adere à beira do espelhotema pré-existente. Nesta reconstrução fotográfica, podemos ver o processo de formação de cones e nuvens através da calcita em suspensão na água. As calcitas em suspensão caem em direção ao fundo, onde se acumulam em forma de cone. As borbulhas sobem pelas paredes e tetos e marcam as paredes, deixando o espelhotema em forma de nuvem de pedra. Quando o nível da água termal rebaixa, revela o trabalho de milhares de anos. Este processo continua até chegar o dia em que é possível que os espeleólogos entrem na caverna em condições normais de temperatura. No topo da montanha, encontramos os abismos, que são as cavernas verticais. A profundidade pode variar de alguns metros a mais de 2.000 metros de profundidade. Às vezes, os condutos das cavernas são muito espaçosos e iluminados e levam a enormes salões subterrâneos. O maior salão do mundo tem 5 km por 150 metros, 200 metros de altura e se localiza no Vietnã. No Brasil, entre os maiores salões, temos o Salão das Dunas, na Laje Branca, e o Salão Telécio, na Toca da Boa Vista. Outro exemplo importante é a Gruta do Janelão, que possui condutos de até 100 metros de altura e está sendo considerada na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco por ter possivelmente o maior cânion kárstico do mundo. Mas
Mas também existem entradas muito estreitas, acessíveis apenas para contorcionistas. Exemplos de estreitamentos importantes são o Abismo dos Agrimensores ou o Tape de Chapani, no Abismo de Émile Sabat. No Brasil, temos a Gruta Igrejinha, que fica localizada no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Apesar de ser a maior caverna do quadrilátero ferrífero, possui entrada de dimensões centimétricas que exige versatilidade dos que a visitam. Contudo, uma passagem estreita e oculta pode abrir as portas para amplos salões. Existem situações que testam a capacidade e a resistência do espeleólogo. Há também momentos de dúvidas antes de vencer os obstáculos que, uma vez superados, podem ter sua recompensa. O tamanho das galerias fósseis podem atingir dimensões espetaculares. Os salões e galerias, às vezes, levam a um rio subterrâneo. Quanto mais abundante a chuva e mais solúvel o calcário, maiores os condutos que transportam a água subterrânea. Às vezes, são formados lagos subterrâneos. Quando há um alto nível de água e uma longa galeria alagada, botes são usados para fazer a travessia. Uma roupa de mergulho pode ser usada nestes casos para se locomover com mais conforto, já que a água fria pode ser um inconveniente. A irregularidade do terreno pode formar cachoeiras e corredeiras, que, em caso de inundação, podem ser perigosas. Às vezes, o teto fica bem próximo da superfície alagada e é necessário usar máscaras de mergulho para transpor o obstáculo. Quando encontramos sifões alagados, é necessário procurar galerias superiores para avançar a exploração. Um belo conduto escavado através da pressão da água não é o melhor lugar para se estar. No caso de uma inundação, ele pode se encher de água de maneira inesperada. Algumas galerias mostram sinais claros do fluxo da água. Os fenômenos de colapso originam salões com grande irregularidade. Algumas cavernas acabam em um sifão e novas explorações requerem equipamento de mergulho sofisticado para acessar outros salões e condutos. As cavernas inundadas, que são mais profundas, geralmente têm paredes lisas, sem deposições químicas. Rios subterrâneos podem voltar à superfície através de grandes galerias formando cachoeiras. Nas montanhas dos Pirineus ou dos Alpes existem espetaculares cavernas de gelo. Também existem excepcionais cavernas de sal, como a Cueva de los Meandros de Sal, em Cardona, com 4.300 metros de extensão. As estalactites de sal crescem muito rapidamente e assumem formas sofisticadas. Cristais de gesso do geodo de Pulpí, na Espanha, cresceram na rocha dolomítica e minério de siderita. O geodo foi inundado com água ligeiramente térmica, enquanto os cristais cresciam lentamente ao longo de milhares e milhares de anos. O melhor exemplo desse tipo de geodo é encontrado em uma mina de prata no México, Naica. Neste caso, a temperatura é muito mais alta e os cristais de gesso prismáticos chegam a 15 metros de comprimento.
São também muito especiais as cavernas hipogênicas de origem hidrotérmicas, como a Cima de la Higuera, em Múrcia, com estranhos espelhotemas chamados nuvens, e a Toca da Boa Vista, na Bahia. A Mammoth Cave é a maior caverna calcária do mundo, com 640 quilômetros de galerias mapeadas. No Brasil, a maior caverna conhecida é a Toca da Boa Vista, com cerca de 120 quilômetros de condutos mapeados. Em alguns casos, acampamentos subterrâneos são usados para explorar grandes cavernas. Podemos também encontrar cavernas em rochas diferentes das carbonáticas. Na geologia, um conglomerado ou rudita é uma rocha sedimentada tipo dendrítica, formada principalmente por clastos arredondados. Em Montserrat, existem abismos em conglomerados com desníveis e espelhotemas espetaculares, como os Poitons de les Aiguilles. A caverna catalã Cuberes tem mais de 13 quilômetros e é a segunda maior do mundo neste tipo de rocha. Nas paredes e no teto deste tipo de cavernas, você pode ver os enormes clastos arredondados. A caverna Fuentemolinos, em Burgos, foi desenvolvida em um conglomerado calcário chamado Pudinga. A beleza de suas formações a torna especialmente atraente. Existem ainda impressionantes cavernas vulcânicas. As maiores estão no Havaí e nas Ilhas Canárias. Os fluxos de lava são a origem. A caverna Casamura é a maior do mundo e fica no Havaí. À medida que a lava deixa o vulcão em erupção, ela flui pelo terreno. As camadas externas da rocha endurecem com o resfriamento, enquanto o interior forma dutos horizontais que canalizam o fluxo de lava. Dependendo da inclinação, do tipo do terreno e da viscosidade da lava, diferentes tipos de tubos vulcânicos podem ser formados. A estalactite da lava é o espelhotema primário formado pela lava residual de um tubo vulcânico ao pingar do teto em um estado plástico durante a paralisação das atividades reogênicas, que dá origem à cavidade. Algumas cavernas vulcânicas estão no nível do mar ou mesmo abaixo do oceano. Cavernas em minério de ferro vêm sendo estudadas no Brasil desde 1818. Existem importantes províncias no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e em Carajás, no Pará. Apesar de menores, quando comparadas às carbonáticas, estas cavernas originam paisagens únicas e são formadas por processos de erosão, lixiviação e até mesmo dissolução em alguns casos específicos. Um importante exemplo de desenvolvimento de cavernas em quartzito localiza-se no Parque Nacional de Canaima, Venezuela. No parque, as cavernas têm em média 10,8 quilômetros de comprimento e 383 metros de profundidade. As dolinas e sumidouros no platô Tepuí têm em torno de 2.650 metros. No Brasil, a maior caverna em quartzito fica no Parque Estadual do Ibitipoca. A Gruta Martimiano II tem 4.140 metros de desenvolvimento e um desnível de aproximadamente 172 metros. Suas feições freáticas, formada num quartzito bastante quebradiço, ligam condutos estreitos aos múltiplos salões da cavidade, o que faz com que esta gruta seja um grande labirinto natural. Podemos encontrar morcegos nestes ambientes.
Eles promovem muitos benefícios para o ecossistema cavernícola, já que o depósito das suas fezes representa um importante recurso alimentar. Ainda auxiliam no controle de pragas de insetos, dispersam sementes e polinizam flores. Para voar, emitem um som que os ajuda a se orientar no escuro. Tal comportamento é chamado de ecolocalização. Muitos animais são endêmicos de cavernas ou sistemas de cavernas. Os troglóbios são animais restritos às cavernas ou outros habitats subterrâneos, como aquíferos e etc. A salamandra do gênero Proteus possui representantes troglóbios em uma região da Europa conhecida como Caste dinárico. Este animal passa toda a sua vida no interior das cavernas. Não tem pigmentação na pele e são desprovidos de olhos, ou estes são reduzidos. É um anfíbio e pode viver até 70 anos, muito longevos e frágeis quanto à conservação. No Brasil, o troglóbio mais conhecido é o bagre cego de Iporanga, Pimelodella cronei, pois trata-se do primeiro troglóbio descrito para a América do Sul em 1907. Esta espécie de peixes ocorre no sistema Areias e outras cavernas do Vale do Ribeira, Petar. Também tem redução da pigmentação da pele e olhos reduzidos ou até ausentes. Encontram-se ameaçados e vivem cerca de 30 a 40 anos. Outros animais, como salamandras, grilos, aranhas e opiliões, são troglófilos e possuem população que completam seus ciclos de vida, tanto dentro quanto fora de cavernas. As cavernas servem de refúgio para animais, mas já foram usadas pelos seres humanos com o mesmo objetivo. O legado pré-histórico está presente de maneira espetacular em muitas cavernas na Espanha e na França. As pinturas encontradas na Cueva de Nerja podem ser as mais antigas imagens de arte rupestre da história da humanidade, com 42 mil anos de idade. No Brasil, os vestígios pré-históricos mais importantes são encontrados na região de Lagoa Santa. Nesta região foi encontrado o fóssil humano mais antigo, que tem entre 12.500 e 13.000 anos e se chama Luzia. Nestes ambientes também podemos encontrar manifestações culturais feitas na pré-história. Estes ambientes são também considerados os locais onde o sagrado se manifesta ou onde os espíritos emergem. Em algumas religiões, as cavernas simbolizam as conexões entre o céu e a terra e como lugares de significativa energia espiritual. No Brasil, um exemplo de uso religioso de cavernas mais antigo é o de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. As cavernas também são muito importantes para a preservação de animais pré-históricos. Estes ambientes são o principal local para encontrarmos representantes da fauna da chamada Era do Gelo. No Brasil, há mais de 100 cavernas com registro fóssil. Dentre as principais regiões estão o Caste de Lagoa Santa, em Minas Gerais, Parque Nacional da Pedra Furada, no Piauí, Vale do Ribeira, São Paulo, Bonito, Mato Grosso do Sul e Chapada da Diamantina, no norte da Bahia. Além de esqueletos nas cavernas, também já foram encontradas marcas deixadas por animais, como as feitas com as unhas ao abrirem tocas nas paredes das cavernas, que são chamadas de paleotocas. Elas se concentram principalmente em cavernas no sul do país. Estamos cercados por maravilhosos afloramentos de rocha, com inúmeras cavernas aguardando nossa visita.
Mas para praticar espeleologia, é importante fazer um curso no qual possamos aprender tudo o que é necessário para desfrutar deste ambiente com segurança. A Escola Brasileira de Espeleologia, carinhosamente conhecida como EBRE, foi oficialmente lançada em 2019 e está pronta para promover a educação ambiental e a melhoria no processo de difusão da espeleologia no Brasil. Você pode visitar as inúmeras grutas turísticas, onde também há exposições educacionais em um ambiente muito agradável. Se você está disposto e sempre respeita a natureza, pode começar a sua jornada sob o horizonte.